Ana Amélia, sua análise. Olha, Raquel, eu acho que o Deltan, evidentemente, saiu do Ministério Público e se transformou num político. Fez um discurso contundente, um discurso político e em um tom quase messiânico. O jus experiente, ele está se defendendo usando um argumento. Agora veja só como aquilo que a Clarice disse muito bem, Deltan não tem muitos amigos no Congresso Nacional. Estavam ali, olha, as pessoas que estavam ali no entorno dele, não tem muitos amigos. Mas não é só na área política que o Deltan não tem muitos amigos. Ele não tem muitos amigos na área que o levou a esta cassação, no Poder Judiciário. E veja que o Supremo Tribunal Federal demorou 5 anos, 5 longos anos, para dizer que a Lava Jato for adequado, não era Curitiba, era São Paulo ou Brasília. Nem definiram se era Brasília ou São Paulo. São Paulo ou Brasília. 5 anos para essa questão. Então, esse processo dele, se fosse cassado ontem um deputado do baixo clero, não teria nenhuma repercussão. O Deltan carrega nos ombros a responsabilidade de uma operação que ficou notabilizada no Brasil e no mundo, equiparada a mãos limpas da Itália. Isso não é pouca coisa. Também cai uma árvore muito grande, quando a queda acontece, ela tem também um peso muito grande. E ele carrega, ele denunciou ninguém mais, ninguém menos do que o ex-presidente, hoje presidente, Luiz Inácio Lula da Silva. Então, sobre os ombros dele pesam. Claro, não há também, como disseram aí a Clarice e a própria Raquel, questões relacionadas ao processo da Lava Jato. As relações dele como denunciante, como Ministério Público que denuncia, com o juiz que julga a ação em relação a Sérgio Moro. Aquilo foi desvendado naquela publicação pelo Telegram daqueles episódios da relação dos dois. E isso, de alguma maneira, criou uma nódoa no processo da Lava Jato que nós todos defendemos. Uma grande operação, acho que pela primeira vez os brasileiros sentiram que era possível você botar poderosos na cadeia e combatendo a corrupção. Mas, como o rito processual precisa ser respeitado nas suas dimensões. É bom lembrar também que o Ministério Público, como é o denunciante, há uma grande reação negativa, especialmente daqueles que cometem crimes. Claro, quem tem ficha limpa, quem é um cidadão de bem, esse não tem medo de Ministério Público. Mas eu quero dizer que já no primeiro governo de Lula, havia aquela da famosa PEC da censura, se vocês lembram, que a população foi para a rua contra a PEC da censura. Se não me engano, era a PEC 34, 35, e que era o que é? Os promotores e os juízes só podem falar nos autos dos processos. Então, ou seja, era uma limitação que não poderia. E a Lava Jato, ela externalizou, ela teve um grau de divulgação e de manifestações do próprio Deltan que tinham esse famoso PowerPoint que é embasado para fazer o ataque a ele hoje, agora, nessa cassação de mandato. O suplente dele, lá na Câmara, é do PL. Então, a repercussão que isso também tem, por isso esse cuidado que está todo mundo pisando em ovos, porque o poder é o poder. E no mesmo dia que o Supremo, que a Justiça Eleitoral, o TSE, por unanimidade, cassou o mandato dele, a Câmara tomou uma decisão vergonhosa. Aprovou com o apoio da esquerda e da direita, do PT e do PL, aprovou a anistia para os partidos políticos num gasto estimado de botar embaixo do tapete 20 milhões de reais. Então, esse fato da cassação acabou empanando, acabou escondendo para o bem dos dirigentes partidários a questão que foi aprovada ontem, a anistia, a vergonhosa anistia aos partidos políticos. Então, eu penso que a gente tem que ver essa questão muito, muito seriamente. E até o Congresso, ao votar hoje o marco legal ou o marco fiscal em regime de urgência, dá uma resposta à sociedade, porque até agora o que o Congresso fez? Nada. Assim como não teve muito Lula para apresentar nos 100 dias de governo, o Congresso não tinha feito nada, a não ser algumas coisas insignificantes. Aprovar esse regime de urgência foi muito relevante,
claro, a instalação da CPI do MST e, sobretudo, esse fato com a cassação do mandato do Deltan, que deu essa repercussão, evidentemente, justificável sob todos os aspectos, mas sempre tem que avaliar os pontos adequados relativos a essa questão de como foi feita a Operação Lava Jato. A Amélia pondera, lembra muito bem da aprovação na CCJ, falta o mérito dessa grande anistia que vai perdoar praticamente todos os crimes eleitorais, né? Ninguém vai pagar multa por ter recebido doação privada, por ter perdido prazo, por não ter cumprido cota para mulher. É o sistema trabalhando para ele mesmo. Agora, Clarice, para a gente fechar, eu chamo a sua atenção para esse PowerPoint na conta do governo federal. Cabe isso? Olha, eu acho que assim, vale para Deltan Dallagnol, vale para o governo Lula, vale para post com PowerPoint, vale para discussão sobre o processo. A gente precisa, em algum momento, entrar num debate maior aqui no Brasil sobre essa quantidade de jeitinhos que os políticos dão para conseguir o que eles querem. É uma situação muito delicada, é uma cassação de um parlamentar. Tudo bem, o governo Lula quer sapatear, ok, mas me cheira a mesma história da entrevista de Lula para o Brasil 247, onde ele dizia que queria ferrar com o Sérgio Moro, para usar uma palavra um pouco mais fofa. Usar o canal do governo para sapatear em cima da cassação de Deltan Dallagnol, mesmo que seja de maneira muito sutil, indireta, usando cores diferentes no PowerPoint, é infantil, é utilizar uma estrutura pública para um propósito que não é do interesse da população nesse momento. Acho condenável, acho recriminável. Mas, dito isso, eu também tenho sérias dúvidas sobre o comportamento de Deltan Dallagnol. Como eu disse, eu não faço condenação aqui, eu não sou advogada, nem de defesa, nem de acusação e muito menos juíza. Mas tenho sérias dúvidas sobre o comportamento dele. Acho muito delicado essa coisa do, olha, eu vou pedir exoneração do cargo ali no Ministério Público 11 meses antes para disputar a eleição, quando a regra demanda que eu peça demissão só 6 meses antes. Mas é porque, convenientemente, esses possíveis processos disciplinares não viraram para processos disciplinares ainda. Tem essa coisa do jeitinho, e essa coisa do jeitinho é o que manchou a reputação inteira da Operação Lava Jato. Porque, como a Ana Amélia bem colocou, o Brasil viu aquela operação e, pela primeira vez, enxergou a possibilidade de políticos corruptos serem presos. E foi justamente o jeitinho, a ideia de andar ali na margem, dar uma dobradinha de leve na pontinha da lei para conseguir resultados, que levou Deltan Dallagnol a se encontrar numa posição muito mais delicada, onde ele não tem tantos amigos assim. Por quê? Porque tem muita polêmica envolvida no trabalho da Lava Jato. A gente teve decisões que foram questionadas, que foram contestadas. E aí, isso tudo se amarra com a PEC da anistia. É mais jeitinho, é mais um jeito de burlar a regra, de driblar a lei. Tudo bem, é um paralelo muito longe aqui, mas tudo bem. Me parece, aí só me parece, não tenho subsídio suficiente, que Deltan Dallagnol, sim, quis garantir que ele percorresse o caminho que lhe assegurasse manter a sua elegibilidade. Não ficou ali para ver o que ia acontecer. Falou, olha, se eu der um jeitinho aqui, eu me livro desses processos resolvidos e eu vou ser político de agora em diante. E tudo bem. E aí, o que acontece? Os partidos políticos não cumprem as regras, não cumprem as leis, cometem irregularidades, com discussão sobre compra de 4 toneladas de carne, ou então sobre não respeitar uma regra tão básica e tão cara à política brasileira, que é a de cotas que garantam uma representação mais plural na política brasileira. E aí encontra-se um jeitinho de driblar isso aí também, é sempre no jeitinho. Agora, isso passa, isso vai passando sempre. Temos que falar do jeitinho também dado quando é para condenar, né? Sim, quando se usa, dobra a ponta da lei para condenar ele também. E o que eu acho que é incrível, como muita gente não percebe, porque eu vejo tantos nomes da esquerda abertamente celebrando, alguns dizendo, e políticos, dizendo, já pensando no próximo, ou seja, meio que abertamente dizendo que não é um julgamento técnico, não vem dessa forma, vem como realmente uma perseguição aos adversários. Mas não vem que esse tipo de perseguição, que tenta dar essa dobradinha na lei para condenar alguém que não estava bem enquadrado ali, que não pesaria a condenação em cima, que isso acaba se voltando contra. Isso gera uma reação, isso fortalece, isso cria e fortalece a ideia de que a pessoa está sendo perseguida.
E se tem uma coisa que faz as pessoas aderirem ao redor de um projeto, é a defesa de alguém que está sendo perseguido. Vale para o Deltan, vale para o Moro, vale para outras figuras políticas que estejam em situações similares. A gente só não pode correr dos fatos, né? Os fatos são, e às vezes tem muita tentativa de reescrever a história. Existiu corrupção, as pessoas confessaram, isso foi comprovado, existiu a conduta ali reprovável entre Deltan e Moro, e agora está existindo uma tentativa de reescrever tudo isso pelo governo Lula, e canais oficiais do governo não deveriam ser utilizados para isso.